E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e se você leu o título desse vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Então pessoal, hoje eu vim aqui trazer mais uma atualização das minhas últimas leituras, no caso dos meses de agosto, setembro e outubro. Nesses meses eu acabei lendo um tantinho de livros, então eu tenho bastante coisa aqui para falar para vocês, então eu não vou me alongar aqui nessa introdução, então bora pro vídeo. Primeiramente, eu li Daisy Jones and the Six, e aqui nesse livro a gente vai acompanhar a banda Daisy Jones and the Six. Esse aqui é um livro tipo biográfico sobre essa banda, e a gente vai acompanhar desde antes da Daisy Jones ela se juntar à banda dos The Six e como que ela foi formada e até como ela se desfez. E esse livro aqui, ele é maravilhoso, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar dele, porque nesses últimos anos é um dos livros que mais faz sucesso aqui no Booktube. E eu li, eu não tava com expectativas muito altas, mas, cara, esse livro me pegou completamente de surpresa, tá? Eu amei demais, eu li esse livro muito rápido e eu gostei de todos os personagens. Sei que tem gente que passa muita raiva com esse livro, mas não foi o meu caso. Até os personagens que eu não gostava muito, eu entendia o motivo deles agirem desse jeito, ou por que eles estavam falando certas coisas um do outro. Eu tava entendendo todos os lados das pessoas aqui dessa banda, e eu curti todos eles, não passei estresse, e enfim, foi uma leitura super bacana. E se você gosta desse tipo de livro, assim, que parece quase como se fosse real, sabe? Você termina esse livro e você tem vontade de procurar no Google sobre essa banda e você espera encontrar as músicas deles, sabe? Dá muita vontade de ouvir as músicas que a gente tanto vê eles comentando aqui durante essa leitura. Então é muito bacana, é uma leitura super imersiva e os personagens eles realmente parecem pessoas reais. Em seguida, eu li o livro O Duque e Eu, da Julia Quinn. Esse aqui foi o segundo romance de época que eu li na minha vida. E o primeiro também era da Julia Quinn, eu não tinha gostado tanto, mas esse aqui eu adorei. Aqui a gente vai ver a história da Daphne, que é uma das Bridgertons, e o Simon Basset, que ele é um duque, é o duque, e os dois eles vão se conhecer e eles vão se apaixonar, só que a princípio eles só vão fingir que estão juntos, sabe? Ele vai fingir que está cortejando ela e ela vai fingir que está correspondendo a esse flerte numa tentativa de tentar ajudar a ambos, porque o Simon ele não quer casar, ele tem traumas no passado dele que faz ele não querer casar, só que as senhoras e as solteiras aqui dessa sociedade de Londres, elas querem, sabe, um marido. E ele é o melhor pretendente que tá tendo na temporada. E a Daphne, ela também quer casar, ela precisa casar, né? As mulheres naquela época, para elas serem alguém na vida, terem uma propriedade, elas precisavam de um marido, ou de um pai, ou de uma figura masculina para se representar. Então, a Daphne, ela queria casar, ela queria ter filhos, ela queria, sabe, cumprir com todos os papéis dessa sociedade. E só que, tipo, ela é uma pessoa muito bacana e os garotos geralmente viam ela apenas como uma amiga, então eles não tinham interesse de cortejar ela. Então, eles bolaram esse plano porque, com o Simon cortejando a Daphne, as outras solteiras elas não iriam ficar tão em cima dele pegando no pé dele. E a Daphne talvez ela parecesse mais desejável aos olhos dos outros homens que nunca pararam para pensar nela desse jeito. E esse livro aqui ele é muito bacana. Eu realmente fiquei surpresa com o quanto eu gostei dessa história. Eu li esse livro super rapidinho também. E, enfim, acho que foi um bom início com romances de época. Eu, inclusive, já comprei a continuação. E, enfim, eu mal posso esperar para eu poder continuar essa série. Em seguida, eu li uma HQ, Batman Who Laughs, que tem no Kindle Unlimited. Aqui, no caso, eu não sei se essa versão do Kindle Unlimited ela é super resumida. Acredito que talvez esse seja o caso, porque muito curtinho, mal dá pra entender, mal dá pra, sabe, você entender o que tá acontecendo na história. Então, eu não gostei
dessa HQ, tá? Muito pouco aprofundada, pelo menos pelo que eu vi. Se aquela versão da Amazon realmente for, tipo, uma versão resumida, beleza, daí acho que vale a pena ir atrás de conhecer a HQ completa. Agora, se não, se aquilo ali realmente for tudo que tem pra gente ver do Batman Who Laughs, do Batman que ri, muito sem graça, gente. Não gostei, não achei que valeu a pena o meu tempo perdido com essa história. Em seguida, eu li O Circo da Noite, e aqui nessa história a gente vai acompanhar a Célia e o Marco. Cada um deles vai ser treinado por um grande mago e eles vão participar de uma competição dentro de um circo. E basicamente a gente começa o livro, passa o livro, sem entender muito bem quais que são as regras dessa competição, apenas que eles têm que se provar um mago mais forte. E a princípio eles nem sabem quem é o adversário um do outro, mas em determinada parte da história eles se conhecem e a história é interessante e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas falando muito bem dessa história, dizem que ela é encantadora, que ela é mágica, só que eu não consegui sentir essa magia. Eu cheguei com expectativas bem altas e eu me frustrei, porque eu não encontrei o livro incrível que eu estava esperando encontrar. Eu não me apeguei aos personagens, eu não estava me importando muito com eles, o que estava acontecendo, se era bom, se era ruim. Eu realmente não estava ligando muito. E eu também não gosto muito de entrar assim numa história ou num jogo sem saber muito bem quais que são as regras, e isso permeia a história inteira, até perto do final. Então eu fiquei um pouco incomodada com isso, porque a gente fica meio sem saber quem que tá na frente, quem que tá perdendo, ou se o que eles estão fazendo tá dando certo, o que eles deveriam fazer. Então eu me sinto um pouco confusa e isso não me agradou. Então foi um livro que me decepcionou, porque eu tava esperando, sabe, sentir essa magia, como todo mundo fala, e não foi o caso. Eu fiquei bem chateada com isso. Não que o livro seja ruim, não entendam errado, mas eu estava esperando algo a mais e eu não tive esse algo a mais. E eu também já ouvi pessoas falando que esse livro é 8 ou 80, ou você ama ou você realmente não gosta. E infelizmente esse foi o meu caso, não gostei dele. Depois de muitos meses, eu finalmente peguei esse livro para ler e consegui terminar. O Festim dos Corvos, o quarto livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse livro aqui ele é bem grandinho, por isso eu demorei bastante para ler ele. E, enfim, aqui a gente vai dar continuidade com a história dos personagens que a gente já conhecia nos outros livros da série. Eu não posso dar muitos detalhes, porque já estamos bem avançados aqui nessa história, mas aqui a gente não vai acompanhar todos os personagens que a gente estava acostumado a acompanhar nos outros livros. O autor, aparentemente, ele se empolgou muito na hora de escrever e em determinado ponto ele viu que o livro ia ficar muito grande e ia precisar ser dividido em duas partes. Então, ele resolveu contar nesse livro aqui a história tipo, completa, que seria desse livro 4, de metade dos personagens, e no próximo livro a gente acompanharia a outra metade dos personagens contando o que acontece com eles nesse mesmo período de tempo. E aqui eu senti falta realmente desses outros personagens, e também porque como o autor estava escrevendo simultaneamente, a princípio era para esses acontecimentos estarem acontecendo ao mesmo tempo, teve pelo menos uma coisa aqui que eu percebi, que tomei um spoilerzinho do que a gente vai ver nesse próximo livro, que meio que já era para ter acontecido nesse e tal, só que a gente não viu, que é a morte de um personagem e tal. Não estou necessariamente chateada, porque já estamos acostumadas com essa autora aqui matando todos os personagens que a gente gosta, mas enfim, esse livro para mim ele foi um pouquinho mais parado, porque, sabe, os personagens assim principais que a gente queria tá vendo, a gente não estava vendo. Mas esse que a gente acompanhou também é muito interessante. Os meus personagens preferidos aqui desse livro foram a Brienne e o Jaime, que eu também gostei muito de acompanhar a narrativa pelo ponto de vista da Cersei. Deu para entender um pouco melhor ela, conhecer um pouco melhor ela e ver como que essa
Guria tá paranoica e, sério, o Jamie ele me surpreendeu muito, tá me surpreendendo muito nesses últimos livros, porque lá no início eu não gostava dele. Assim como a maioria de vocês, eu imagino. Só que agora ele tá se tornando um dos meus personagens preferidos, de verdade, de verdade. Tá sendo, aqui desse livro, ele e a Brienne estão, assim, no topo dos personagens que, sabe, eu comemorava quando chegava um capítulo deles. Em seguida, eu li o quinto volume do mangá, Botakoi, O Amor é Difícil para Otakus. Aqui eu adoro muito esse mangá. Já tiveram outros vídeos que eu indiquei aqui pra vocês até, porque ele é maravilhoso, mas eu acredito que você vai conseguir aproveitar muito mais a experiência desse mangá se você já for um otaku, ou um gamer, ou enfim. Porque aqui a gente meio que acompanha o dia a dia de situações que às vezes acontecem na vida de um otaku. E se você não for, às vezes você vai ficar pensando, tipo, isso realmente acontece? Não é um pouco de exagero? E sim, claro que tem um pouco de exagero e também tem diferenças culturais por se passar no Japão e os otakus são tratados de forma diferente lá do que são aqui. Mas sim, tem experiências que todo otaku, independente da parte do mundo que eles vivem, eles vão passar. Como chorar pela morte de um personagem de um anime ou de um mangá, ou você ficar shippando casais, ou enfim. A nossa protagonista, que é as nossas duas protagonistas, as duas também são fujoshis que gostam de boys love, e eu também gosto, então me identifico muito com algumas situações que elas passam. Tem um aqui que ele é gamer, ele é totalmente gamer, manja muito disso, ele é muito bom. Então quem joga provavelmente vai se identificar e vai curtir. Quem gosta de escrever fanfic ou fazer donjinshi vai se divertir aqui também. Quem gosta de fazer cosplay, quem só gosta de ler mangá, quem gosta de assistir anime. Enfim, é um livro muito bom, é muito bacana. E se você por um acaso tem amigos que são otakus, que são gamers, que são geeks, mas você não manja de nada disso, você fica meio boiando nas conversas deles, aqui também tem um personagem para você se identificar, que é o irmão mais novo do Nifuji, que ele não entende nada do mundo geek, mas ele tá sempre lá. E é muito divertido esse mangá, que ele é muito divertido, me faz rir muito. Inclusive eu comecei a assistir o anime agora há pouco tempo, e é sério, o anime ele também me faz mijar de rir, então é maravilhoso, maravilhoso. Eu amo demais essa história. Em seguida, eu li A Missão Traiçoeira, que é o segundo livro de Um Beijo Traiçoeiro. E, enfim, eu amei demais esse livro aqui. Eu não sei se tem vlog aqui no canal, talvez tenha. Mas uma coisa que eu tinha sentido... Calma, já vou falar da sinopse com vocês, mas enfim, uma coisa que eu tinha sentido no primeiro livro, por ser o primeiro livro da autora, a gente sentia a escrita um pouco mais crua e tal. E do primeiro pro segundo livro, a escrita dela amadureceu demais. É muito gostosinho esse livro aqui de ler. Aqui a gente vai acompanhar a Sage e o Alex e os outros personagens dessa história a partir do ponto que tinha parado o primeiro livro. Aqui a Sage, ela tá sendo tutora das princesas aqui do reino de Demora. E o Alex, ele tá um pouco afastado por causa das ações do exército. E aqui, nesse livro, o reino de Demora vai estar sendo ameaçado por um dos reinos vizinhos, e a Sage e o Alex, eles vão estar ali no meio, e ela principalmente vai estar ali, bem presente, para tentar salvar esse reino. E acontece que, a princípio, essa insistência dela de estar junto ali do esquadrão militar vai deixar o Alex bem chateado, porque eles são noivos e ele quer proteger ela, e ele sabe que estando ali no exército, que estando num campo de guerra, ela não vai estar protegida. Então, isso acaba afastando um pouco os dois. Mas, assim, eu passei um pouco de raiva no início, eu não vou mentir. Mas, assim, foi só no iniciozinho, realmente, depois a história ela engatou de uma forma que eu não conseguia mais largar. Eu acho que eu li esse livro em uns 3 dias. E ele é um livro grande, ele tem mais de 400 páginas. E ele é simplesmente maravilhoso, tá? Se você gosta de livros jovens, medievais, com muita luta, ação e os jovens precisando salvar o reino, tá aqui
leiam, vocês vão gostar, tá? Em seguida, eu li Em Chamas, o segundo livro da série dos Jogos Vorazes. E esse aqui sim tem vlog aqui no canal, se bem que o vlog, ele, na hora de salvar o vídeo, acabou dando umas falhas, ele tá todo falhado, tá todo feio. Enfim, não tem nem coragem de indicar vocês lá pra ver. Mas se vocês não se importarem, vejam. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar a Katniss, o Pita, o Haymitch e, enfim, os outros personagens lá do primeiro livro, depois da Katniss e do Pita terem vencido os Jogos Vorazes pela primeira vez, tendo 2 vencedores, e a capital não ficou nem um pouco feliz com isso, porque eles encararam aquele ato da Katniss no final do jogo como um ato de rebeldia, por ela ter se negado a matar o Pita e ter desafiado a capital com o possível suicídio de ambos. Então eles se sentiram na obrigação de deixarem os dois vencerem. E a capital tá pé da vida, o governo da capital tá pé da vida. E, enfim, nesse ano, nesse livro, vai ter o Massacre Quaternário, que é uma edição dos Jogos especial, que acontece a cada 25 anos. E nesse Massacre Quaternário, sempre tem regras diferentes que vão deixar as coisas mais interessantes para quem gosta de ver a carnificina rolando solta. E nesse ano, eu não vou entregar para vocês qual que vai ser o tema, porque eu fiquei muito surpresa quando eu vi, eu não estava esperando por isso. E eu acredito que muitos de vocês poderiam se surpreender também. Mas ele é bem interessante. Acontece que eu fiquei um pouco decepcionada com o final do livro. Não vou mentir, porque eu senti que no final a autora ela correu demais com a história. Eu acho que ela podia ter deixado tipo umas 20 páginas a mais. Já ia ajudar para dar o impacto necessário com as informações, porque no final foram tipo um monte de informação jogada na nossa cara sem dar tempo da gente digerir nas últimas tipo 5 páginas do livro. Então a gente não acaba sentindo toda aquela emoção pelos personagens ou pelos acontecimentos. Então eu acho que se a autora não tivesse corrido tanto no final, o livro teria sido bem melhor. Então fiquei um pouco decepcionada com esse final. E também que aconteceram algumas coisas que eu não estava querendo que acontecessem. Mas enfim, né? Tá aí, eu vou ler o terceiro livro e eu espero sinceramente que ele seja muito bom, assim como o primeiro. Esse segundo livro também foi bem bom. Mas, enfim, espero que o final do terceiro livro seja melhor do que o desse segundo. Depois disso, eu li Maybe in Another Life, da Taylor Jenkins Reid, da mesma autora de Daisy Jones and the Six. E, no caso, tem esse livro aqui em português também, que é Em Outra Vida Talvez, só que eu li pelo Kindle, a versão em inglês. E aqui nessa história a gente vai acompanhar a nossa protagonista, a Rena, e aqui a gente vai acompanhar 2 rumos diferentes que a vida dela poderia tomar a partir de uma determinada escolha que ela vai tomar lá no início do livro. Quando eu ouvi falar desse livro, eu achei que ia ser tipo uma baita de uma escolha, tipo uma mudança profissional ou não. E no final foi uma escolha boba, lá do início do livro, que levou ela para caminhos completamente diferentes da vida. Então acho que esse livro ele traz umas reflexões bem legais, bem bacanas mesmo. E sobre será que destino existe mesmo? Ou se são realmente as suas escolhas que determinam a sua vida. Então, é muito bacana e eu indico para vocês lerem, dar uma chance. Eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro, fiquei, porque os outros 2 que eu tinha lido dessa autora tinham sido, tipo, maravilhosos. E esse aqui foi um livro ok, sabe? Foi um livro bom, mas em algumas partes foi um pouco chato. Principalmente lá no início, até a história engatar. No final eu li super rapidinho, mas a princípio eu demorei bastante. Eu acho que também o momento que eu estava lendo não foi muito bacana, porque, como vocês puderam ver, eu estava vindo de livros um pouco mais pesados, O Festim dos Corvos, A Missão Traiçoeira, Em Chamas, e daí eu vim para um livro que era só um adulto maduro, um romance normal com essa parte da reflexão sobre o destino existir ou não. Então, foi um pouco decepcionante nesse quesito, mas em
momento nenhum eu quero dizer que esse livro ele é ruim. Eu acho que eu apenas li no momento não tão propício, e também que você pode ler e você pode amar, pode ser o seu livro favorito da autora, que não foi meu caso. Depois disso, eu li a compilação de tirinhas da Aline, a completinha, #1, volume 1, que no caso é de um autor brasileiro que publicava essas tirinhas num jornal semanalmente, se eu não me engano. E aqui ele está fazendo compilado de todas essas tirinhas, desde lá de 96, se não me engano, até 2014, que foi quando parou de ser publicado, eu acho. Mas enfim, aqui nessa primeira tirinha, nessa primeira compilada, a gente lê as primeiras 200 tirinhas que ele publicou. E é bacana. Tem um humor que é meio questionável, até porque foi escrita tipo mais de 20 anos atrás. Nem certos assuntos nem eram questionados, não eram debatidos, então tem algumas coisas ali bem questionáveis. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar a Aline e os seus dois namorados. Sim, ela namora dois caras, eles moram juntos, um dos primeiros trisais da história. E enfim, é bacaninha e tal, mas não é tudo isso. Eu li, acho que em um dia, porque são só tirinhas, é bem rapidinho de se ler mesmo. Mas, enfim, fica aqui a indicação se você quiser ler alguma coisa nacional que seja rapidinha e levinha. Fica aqui a indicação, pode ser que você goste, pode ser que não, mas você só vai saber se você tentar. E, aqui para fechar, o último livro que eu li no mês de outubro foi Um Encontro de Sombras, o segundo livro da série dos Tons de Magia. E, enfim, aqui a gente vai acompanhar a Delilah Bard, o Kel e o príncipe Rai e alguns outros personagens novos que vão aparecer aqui na história, a partir do ponto em que parou o primeiro livro. A Delilah agora ela tá em alto mar, ela tá fazendo parte da tripulação do navio aqui, que se eu não me engano é o Nightspire, e aqui o capitão dela é o Alucard. Ele é um personagem bem interessante e que a gente vai descobrir um pouco mais sobre ele e que ligações ele tem com a família real e o Kel no passado. Então ele é um personagem bem bacana, bem interessante. Um dos meus personagens preferidos do livro até agora, porque ele é muito carismático, de verdade. E aqui também, aparentemente, a Londres Preta está voltando à vida. Para quem não sabe, aqui as Londres, elas têm diferentes Londres em diferentes mundos, e cada uma dessas Londres tem níveis diferentes de magia. E o Kel, que ele consegue viajar entre esses mundos, ele meio que nomeou essas Londres da forma que ele achou melhor. Tem a Londres Vermelha, que é onde ele vive, que é a Londres em que a magia prospera. A Londres Cinza, que seria a nossa Londres sem magia nenhuma. A Londres Branca, em que a magia é muito escassa e que o mundo está ruindo aos poucos. E tem a Londres Preta, que já foi completamente destruído pela magia. Então ninguém chega nessa Londres Preta. Só que agora, essa Londres ela está renascendo. E para manter o equilíbrio do mundo, para essa Londres renascer, uma outra vai ter que ser destruída. Então a gente vai aqui acompanhar nossos personagens em mais uma aventura. E é muito bacana, muito interessante, tu pega, tu não quer largar. Esse livro ele é bem grossinho, mas eu li ele bem rápido. É muito bacana e a gente vai ver aqui alguns personagens se descobrindo novas coisas, magos muito poderosos ou não. E, enfim, muito bacana. Fica aqui uma indicação. Se você gosta de fantasia, eu acho que você devia dar uma chance para a série dos Tons de Magia. E, enfim, foi isso, pessoal. Eu sei que esses vídeos eles ficam bem compridos. E eu tentei não me alongar muito em nenhum dos livros aqui que eu estava conversando com vocês. Mas foram quase 10 leitoras, então não tem como falar muito rapidinho sobre eles, só se for só falar o nome. Mas, enfim, eu gostei dessas minhas leituras. Não tiveram tantas 5 estrelas quanto nos outros meses, mas ainda assim o saldo ele foi bem positivo. Tive poucas leituras que eu de fato não gostei e algumas que foram medianas,
Mas também tiveram muitas leituras maravilhosas, tá? Maravilhosas. E eu espero voltar aqui para conversar com vocês, provavelmente em janeiro, com as leituras que eu vou fazer no mês de novembro e dezembro. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like e comenta aí embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo, ou se vocês já leram algum desses livros, se vocês querem indicar algum livro que vocês leram e acharam muito bacana, sintam-se livres para deixar aí nos comentários, qualquer crítica também ou sugestão pode deixar aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever para não perder os próximos lançamentos e também para ajudar essa lindíssima criadora de conteúdo a crescer aqui no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!